Segundo erro que o adulto que fica tentando aprender inglês comete: começar pela gramática. Ô, treino passivo esse, hein? Começa lá com as regras gramaticais. Guys, as regras não vão te ajudar a falar inglês. As regras gramaticais te prendem no porquê. Teacher, quando alguém já vem assim, já me dá até arrepio. Por que não sei o que, não sei o que? Por quê? Ó, regras gramaticais te prendem no porquê. O porquê de tudo. Por que eu uso have aqui? Eu vou falar dele, a gente vai aprender um conteúdo com ele hoje. Por que eu uso have aqui? Teacher, mas eu não entendi. Por que aqui isso aqui? Te prende num porquê, num ciclo que não faz você andar. Eu falo que é hashtag síndrome do porquê. Eu era dessas, tá? Eu adorava um porquê. Ó, regras gramaticais. Por que começar por ela não vai te ajudar a falar? Vai contra o processo natural da fala. Lembra que eu falei da região lá do cérebro? E aí a gente faz esses erros que faz parte do treino passivo. Então, o processo natural da fala, que acontece lá naquela região que eu te mostrei, por isso que eu mostrei lá o cérebro para você, ele não funciona com regra gramatical. É totalmente contra o processo natural da fala, né? Imagine a criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos falando português e tendo que primeiro entender toda a regra para então falar. Gente, acho que a gente ia estar sem falar português ainda, porque cada regra complicada que a gente tem. Então a regra gramatical, ela é contra o processo natural da fala. Esse é um dos principais erros que o adulto fica tentando, não consegue falar e ainda acha que o problema é com ele. A fala é instantânea, ela é rápida. Igual eu tô falando aqui com você, se eu estivesse falando inglês ia ser nessa mesma velocidade. É rápido, é instantâneo. Quando você fala, você está conversando com alguém, não dá tempo de processar os porquês. Aí você fica lá no porquê. Por que o have? Por que isso aqui? Por que? Só que a hora que você fala, não vai dar tempo. Imagina você lá na empresa recebendo o gringo, numa call internacional, fazendo uma viagem, a pessoa do hotel esperando você falar. Não dá tempo de processar o porquê disso, porquê daquilo. A fala é muito rápida. Você fica preso na gramática e aí você fica tentando achar o porquê para poder falar. E aí quando você não encontra o porquê, o que vai acontecer? Você já sabe, né? Sua fala trava, você não vai falar. E você vai ficar anos aprendendo assim, só que você não vai conseguir falar. De repente você já aprendeu uma porção de coisas estudando assim. Não estou dizendo que você não aprendeu nada, estudar gramática não aprende nada. Eu estou dizendo que começar pela gramática faz parte de um erro de treino passivo e isso não faz você que já é adulto falar inglês. Ó, vou te dar um exemplo prático agora. Vou te ensinar um conteúdo. Em inglês, inclusive vai ter essa atividade lá na atividade prática, lá na comunidade para você. Em inglês, ter é have, né? Por exemplo, eu tenho um carro, né? Então o verbo ter em inglês é have. Tudo bem até aí? Então se alguém te perguntar, né? O que é o have? Você pode traduzir, é ter. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, é o have. Tá. Olha que louco, gente. Só que quando eu falo, por exemplo, eu tenho 43 anos, poxa vida, era pra eu ter posto outra idade aqui, né? Revelei agora, guys. Foi na intuição, coloquei a minha aqui, tá valendo. Eu tenho 43 anos. Quando eu falo a minha idade, tá vendo que tem um tenho aqui, ó? O que dá vontade da gente fazer, sabendo que have é ter? Fazer isso aqui, não é? I have 43 years old. Pode colocar a sua idade aí, você pode até falar aí a sua idade. Primeira coisa que a pessoa faz é querer colocar um have. Só que, na verdade, toda vez que eu falo idade em inglês, eu não uso have. Já veio na sua cabeça. Por quê, teacher? Aposto que passou um porquê aí. Ó, toda vez que eu falo idade em inglês, vou repetir, eu não uso have. Eu falo eu tenho, mas eu não uso have. Toda vez que você falar idade em inglês, seja sua, seja de alguém, você vai usar sempre o verbo to be, o ser estar. I'm. Eu tenho tantos anos. I'm 43 years old. I'm 25 years old. I'm 30 years old. Então, toda vez que você fala idade em inglês, você vai usar o I'm. Tudo bem até aqui? Tá, vamos prosseguir. Muita calma nessa hora. Eu sei que sua cabeça tá, por quê? Por quê? Por quê? Outra situação. Sempre quando você fala de sensações e sentimentos em inglês,
Como? Eu tenho fome de manhã. Essa sou eu também. Eu acordo com muita fome de manhã. Não consigo fazer um jejum de manhã, por exemplo, para alguma coisa. Tenho muita fome de manhã. Eu tenho. Dá uma vontade de pôr o que aí, ó? Se eu falei que ter é have, colocar o have, não é? Só que quando eu falo de sentimentos, sensações, eu tenho fome de manhã, eu também não uso have. Eu vou usar de novo o to be, o ser e estar. Lembra lá do I'm que eu acabei de mostrar? É ele que eu vou usar de novo. Olha aqui, ó, eu tenho medo de cachorro. Então, sensação, sentimento. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, vou pôr o have aí, né? Só que quando eu falo de sensação, sentimento, idade, esse tem não é o have e vai ser o I'm. I'm. Tudo bem até aqui? I'm. Tá. Você vai entender por que a gente está fazendo isso aqui juntos. Vamos ver como é que fica no inglês então, ó. Eu tenho fome de manhã. Fome é hungry. De manhã, in the morning. Então, ó, eu tenho I'm. Ai, teacher, eu não acredito que eu tenho é I'm. Sério? Jurava que era I have. Eu tenho fome. I'm hungry in the morning. Eu tenho medo de cachorro. Medo de afraid of. Afraid of. Eu tenho medo de cachorro. I'm afraid of dog. Então, eu não falo I have afraid of dog. Não. Eu não falo I have hungry. Não. Eu não falo I have 43 years old. Não. Eu falo tem no português, né? Mas no inglês vai ser o I'm. É o ser e estar que a gente usa. Lá o verbo to be, tá? Titi, mas por quê? O porquê ainda tá aí na sua mente? Vou te explicar uma coisa. A gente tá saindo agora do treino passivo pro ativo. O passivo é o que provavelmente você fez até agora e não deu certo. E você ainda não fala inglês. Eu fiz também passivo, ó. 5 anos lá no passivo, por isso que eu não falava inglês. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está saindo do porquê. Ó a hashtag síndrome do porquê. Gente, é uma libertação isso aqui, hein? A gente está saindo do porquê e estamos indo para o como. Vocês perceberam que eu falei para você o seguinte? Em inglês, have é ter. Só que quando eu falo idade, eu tenho, eu não uso I have, eu uso I'm. Quando eu falo eu tenho medo, eu não uso I have afraid, eu uso I'm afraid. Quando eu falo sensação, sentimento, eu uso I'm. Mas por quê? Não vai ter o porquê agora. A gente está saindo do porquê e indo pro como eu falo. Porque a gente tem que sair desse passivo e ir para o ativo. Se você continuar aqui, guys, você vai continuar sem falar inglês, porque o porquê não vai fazer você falar. Tudo bem? See you guys. Bye bye. Thank you.